Então apareceu no céu uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Chegamos ao último episódio da nossa série Mulheres Fortes da Bíblia. Não podia ser de outro jeito, né? Falar de Maria. Nessa série eu convidei a Steph, a minha irmã, que faz parte do grupo de amigos Canção Nova lá de Belém, para estar falando de Maria. As características que são muitas, que não daria para falar aqui. Tantas características que tem Maria para que nós possamos colocar na nossa vida. Por isso, assista até o fim, veja como tá imperdível, tá muito bom. Faça uma boa experiência com Maria. Um forte abraço e até a próxima. Eu sou Steph, fui convidada pela Márcia para fazer a partilha deste tema tão doce e caro que é Maria, a Mãe de Jesus. E já a saúdo com essas palavras do ministro de Deus, o anjo Gabriel, ao visitá-la. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. E essas palavras ungidas de Isabel: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Quem também não tomou para si essas palavras de Isabel ao ser visitada por Deus ali com a presença da sua mãe. Imagina a alegria, imagina não, né? Se você a convidou para fazer parte da sua vida, certamente você prova dessas palavras de Jesus: filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. E que graça é percorrer o caminho do Cristo com a Virgem Maria. Não é uma presença de cobrança da nossa conversão, mas Maria é o espelho de Jesus. A sua presença é forte e serena, e a convivência com a Virgem Maria, eu posso dizer assim, a convivência com ela. Sei que você experimenta dessas palavras, se você também a tem como auxiliadora. A convivência com a Virgem Maria nos provoca, nos desinstala, nos leva a mudanças de atitude, de conversão. Ela nos coloca no eixo, nos vai mostrando direção, aquilo que agrada a Deus. Nós podemos até fazer escolhas deliberadas, mas nós temos consciência de que a presença dela espelha o Cristo, e isto nos faz rever a nossa vida e fazer escolhas melhores, que assim seja. Gostaria de partilhar da definição de humildade, antes de entrar na partilha dessa característica tão abundante na vida da Virgem Maria, que é a humildade. Então eu fui estudar o significado dessa palavra e gostaria de partilhar com vocês o que Santo Tomás exemplificou nessa questão: se a humildade é uma virtude. Então, já que você parou esse tempinho aqui, que também seja proveitoso essas santas palavras nessa partilha. Como diz Isidoro, humilde se chama quem está, por assim dizer, inclinado para o chão, preso às coisas ínfimas, o que pode dar-se de dois modos. Primeiro, quando somos rebaixados por outrem, e então a humildade é uma pena. De outro modo, e isto pode dar-se às vezes em bom sentido, por exemplo, quando, considerando os nossos defeitos, nos colocamos conforme a nossa condição, pequeníssimos. E nesse sentido, a humildade constitui uma virtude. Mas outras vezes pode ser em mau sentido, por exemplo, quando alguém, não compreendendo a sua honra, compara-se aos brutos e irracionais e se faz semelhante a eles. Então, a humildade é propriamente considerada uma virtude, não tão só pelas manifestações exteriores, mas principalmente na eleição interna da mente. Então veja que a humildade é esta condição de estar inclinado para as coisas mais simples, mais baixas, as coisas do chão, e que ela pode manifestar-se de dois modos. Uma é como uma penalidade, como quando nós humilhamos ou somos humilhados.
Então, uma imposição, uma penalidade, um rebaixamento. E na outra, a questão de ser virtude é quando nós reconhecemos os nossos defeitos e há um equilíbrio aí. Nós não queremos nos fazer superiores e nem também nos colocamos numa condição inferior à nossa dignidade de filho de Deus. Sabemos da nossa condição de pó, que ao pó voltaremos. A outra é colocar-se como um bruto irracional porque não sabe da sua dignidade de filho de Deus, ou dignidade de pessoa humana, e aí se lança a denigrir a sua imagem, a sua condição. A humildade ainda é esta eleição interna. Então, Deus que vê os corações sábios motiva a intenção da escolha. Ele nos dotou de liberdade, então nós podemos escolher o ouro, o latão, nós podemos escolher coisas mais simples ou complexas, mas não é propriamente essas escolhas exteriores que dizem da nossa condição humilde ou dos, mas Deus que vê a nossa reta ou desviada intenção é que sabe dessa nossa eleição. E já deixa essa provocação. O que nós temos colocado em primeiro lugar? O que ou quem nós colocamos em segundo, terceiro, quarto? Como está esse ordenamento na nossa vida? O catecismo da igreja ainda nos ensina que a virtude é essa disposição habitual para fazer o bem. Então, se há uma desordem nisto, ainda mais nós precisamos da intervenção da graça de Deus na nossa vida. A humildade pode ser uma virtude humana, né? Nós podemos alcançar isso pelas nossas escolhas, mas o que a torna cristã é essa intenção de fazer para Deus e essa intervenção de Deus na nossa vida. Então, nós podemos achar bonito ou fazer as escolhas pelo simples, pela pobreza, mas há que se pedalar muito sem a intervenção de Deus na nossa vida. Então, Deus quer dar e nós precisamos pedir. Então, peça, porque já é um passo para exercitar esta virtude, se reconhecer e se colocar como necessitado e pedinte da intervenção de Deus. O que nós sabemos da vida da Virgem Maria? Que ela era mãe, que ela é a mãe de Jesus, que ela foi escolhida por Deus para ser a nova arca da aliança, e que digna condição será a nova arca da aliança. Voltando um pouquinho ainda, lembrei disso que São Maria Grião de Montfort deixou escrito. E Santa Brígida também nos faz esta revelação de que Maria pedia para ser escondida e humilhada por Deus. E Deus favoreceu isso. Veja que depois do anúncio, ela teve que viajar e ela se colocou, foi a disposição dela. Ela se colocou para visitar Isabel. Houve esse movimento já dentro dela, porque Deus colocou, mas também houve essa disposição. Depois Deus a levou para Belém, a levou para o Egito, voltou para Nazaré, e essa locomoção foi o favor de Deus, na vida da Virgem Maria, e que a favoreceu ainda mais das graças e também da humildade de Deus querer fazer e ela está disposta. Observe também isso na sua vida, na sua rotina, os deslocamentos que Deus faz para favorecer a nossa conversão e o bem na nossa vida. Às vezes a gente reclama de certas situações, fraqueza nossa, né? Mas há uma intervenção de Deus nisso. E se você pediu, esteja mais atento para não reclamar, mas se aproveitar dessas condições. Deus nos oportuniza participar da sua obra, essa obra que Ele está completando na nossa vida, a obra de conversão,
obra de felicidade. A segunda parte da oração da Ave Maria foi uma conclusão do encerramento do concílio de Éfeso, lá no ano 400, quando levantou-se uma questão se Maria era a mãe de Deus. Então havia um grupo que achava que Jesus era só Deus, Jesus era só homem, e nós cremos que Jesus é homem e Deus. Então Maria é a mãe de Deus porque é a mãe de Deus Filho. E para celebrar este dogma, eles acrescentaram esta segunda parte na oração da Ave Maria. E gostaria de encerrar ela assim: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.